Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? É um prazer estarmos aqui nessa live, mais uma vez, fazendo a obra do Senhor, né? Vamos. Vamos colocar aqui uma. Hoje, nossa palavra, né? Hoje foi um dia praticamente cívico, né? Oremos pela nossa nação, oremos por aqueles que foram eleitos, né? Nos municípios. Que Deus abençoe, né? Nosso país, Brasil, né? Deus abençoe. Que Deus seja nosso socorro, né? A nossa esperança sempre está em Deus, né? Meus queridos, hoje eu vou falar sobre o pior acidente que pode acontecer na vida do ser humano. Esse é um texto muito curioso, traz um esclarecimento muito forte para nós. A nossa vida, ela é feita de perguntas, né? A nossa vida é feita de perguntas. Nós temos mais perguntas na vida do que respostas. Mas o ser humano é feito assim. No português, na língua portuguesa, tem 4 maneiras de escrever por quê. Né? Por quê? Por quê? No inglês, a gente pergunta com why e responde com because, né? Também, 2 maneiras. Né? Minha irmã estudou uma vez com uma professora da Inglaterra. Minha irmã é versada na língua inglesa, e ela teve uma professora da Inglaterra, e ela disse que é muito interessante o brasileiro, porque o brasileiro fica perguntando muito por quê. Dizem que nós temos a fase do porquê, mas a vida toda a gente fica perguntando por quê, né? Dizem os teólogos que a gente, quando passa lutas, não deve perguntar por quê, mas a gente deve perguntar para quê. Vamos lá, eu vou ler Isaías capítulo 13, o pior acidente. Olha só, naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vamos ficar aqui até no versículo 5. Olha só, os galileus, né, estavam presentes ali, eles estavam comentando sobre praticamente um fato, mas havia 2 fatos em evidências ali naquela época, né? A pergunta que estava em pauta era o seguinte: por que as pessoas morrem de maneira tão estranhas, né, tão esquisitas? Né? Tem pessoas que morrem em acidentes, morrem afogadas, batida de carro, né? A pessoa não tem nada. Há poucos dias a Globo perdeu um ator, né, que teve um aneurisma, e o doutor veio explicar numa rede muito famosa domingo passado o que é o aneurisma. Quer dizer, uma doença lá dentro da cabeça que a pessoa não tem como saber se está doente ou não. E os homens queriam saber por que esse pessoal tiveram uma morte tão trágica, né? O Pilatos vivia em constante. Pilatos era o representante de Roma, e ele vivia em constante luta com os fariseus, né? Os fariseus detinham o poder da religião e os romanos o poder político, e Israel era subjugado a Roma. E
o Pôncio Pilatos quis o dinheiro lá, uma arrecadação do Corban, e aquilo trouxe uma desavença entre os fariseus e o governador. E quando eles se reuniram no templo lá para fazer um sacrifício, o Pilatos mandou os seus soldados romanos ir lá e matar aquele povo, morrer à espada. E o povo ficou conversando ali perto de Jesus. Nossa, mas que tragédia! Como é que esse povo podia ter morrido assim? Será que eles foram mais pecadores do que as outras pessoas? Né? Quer dizer, uma pessoa que morre de uma maneira trágica, né? Ele é pior do que outra pessoa? A resposta é não. A maneira como as pessoas morrem, às vezes, não nos cabe definir. É lógico que a gente não pode aventurar. Nós ainda temos uma vida muito infantilizada, né? A gente tem vontade de ter um automóvel, o automóvel não tem pneus, e a gente sai para uma viagem, não tem combustível. Então, a gente também trata a nossa vida com muita insegurança. A gente né, facilita muito, né? A pessoa não entende nada de rede elétrica, vai lá mexendo num fio de alta tensão, né? Há muita imprudência. Eu trabalhei muitos anos em indústria e a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela cuida para que não haja acidentes na indústria, né? Colocavam lá 10 dias sem acidentes, 20 dias, 100 dias, 120 dias, batemos um recorde, né? É muito trágico, né? É muito trágico, né? Saber que alguém morreu, né? Na minha cidade, uma família lá muito nova, há muitos anos, saíram para uma pescaria. E quando pararam de manhã, eles nem tinham chegado no lugar da pesca, lá em Três Marias, né? No Rio São Francisco. Havia médicos no meio daqui, com a família de bem, né? De posse. Veio um caminhão e passou em cima de todo mundo, aqueles 3 carros, e matou todo mundo, né? Os acidentes são coisas terríveis. Os acidentes são coisas terríveis. E as pessoas ainda que elas não expressem. Porque a Bíblia é um livro de detalhes. Ela é um livro de detalhes. Ela faz questão de responder todas as dúvidas que traz ao seio do homem, né? Será que quando morre alguém, a gente pergunta, mas será que ele fez mais maldade para morrer daquela forma tão trágica? É óbvio que o atestado de óbito, ele precisa de uma motivação para poder trazer acalento ao coração de nós que ficamos. Mas Jesus usou o assunto dos acidentes para mostrar que atrás dos acidentes humanos existe um acidente muito maior e muito pior, que os homens estão para passar por eles, que é o acidente da eternidade. Jesus diz, olha, aqueles homens não cometeram mais pecado do que nós outros, mas todos que não se arrependerem de igual modo perecerão. Ele diz, olha, o pior vai ser depois da morte. Se o homem não se arrepender, o homem, ele nasce longe de Deus, o homem nasce inimigo de Deus, o homem nasce em pecado. Agora, esse pecado não é porque a sua mãe, o seu pai, tiveram uma vida conjugal, não, tá? O ser humano namora, casa, ele constitui família. Não é esse pecado. O pecado original é aquele pecado de Adão. Deus entregou o mundo para o Adão dominar e ele um dia, não sabemos quanto tempo levou, não se contava, não ia morrer, ele entregou o mundo para o diabo. Deus é dono por posse, mas o demônio é que faz uso. Não vê aí o versículo, né? No mundo jaz o maligno, né? O demônio está no mundo, né? E ele está aí, né? Jesus veio para resgatar, lá em Apocalipse 1, ele diz, agora eu tenho a chave da morte, a chave do Hades, quer dizer, ele veio recuperar isso quando morreu. Mas nós temos uma dívida. O homem tem que entrar em contato com a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados. Poxa, eu estou longe de Deus, eu faço coisa errada. Todo mundo, a natureza nossa é pecaminosa, nós temos uma inclinação para o mal muito grande. Nós temos uma inclinação para o mal muito grande, né?
O homem, eu nunca vi nenhuma criança pedir pro pai: papai, compra alpiste para eu jogar pro passarinho. Não, ele fala: papai, compra um estilingue para eu dar uma pedrada no passarinho. A natureza do homem, né? Não vê, o pai e uma mãe leva tempo para dar uma educação pro filho. Ele sai na rua e vê as pessoas falando palavrões, ele volta com a maior facilidade falando um palavrão, né? Por causa da inclinação do pecado, da inclinação do mal. Então Jesus, nesse primeiro acidente, ele fala isso, depois ele cita um outro. Ele diz: olha, ou aqueles 18, vocês estão falando desses homens que morreram lá por causa do Corban, daquele sacrifício dentro do templo, e aqueles 18 sobre os quais caiu a Torre de Siloé, uma outra obra que o governador Pôncio Pilatos mandou fazer, né? Caiu a Torre de Siloé e matou. Cuidais, pois que foram mais culpados que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não. É como eu disse, o óbito, nós não sabemos o óbito, a causa da morte, da nossa morte, da morte de qualquer pessoa. É óbvio que muita morte é imprudência, mas muita morte é inexplicável, né? E outra coisa, às vezes tem pessoa que está doente e está viva, e tem pessoa que está com saúde e morre. Uma coisa inexplicável. Olha só, no ano de 88, eu cuidava de uma congregação numa cidade chamada São João Evangelista. E no dia 31 de dezembro, no Rio de Janeiro, afundou um barco chamado Batomushi. Havia até uma artista de novela lá que morreu naquele acidente, né? Olha só o Batomushi. Vocês se lembram daquele acidente da Gol? Um avião que estava vindo de Manaus. Os aviões, eles voam em faixas, né? Às vezes quem está vindo é em faixas ímpares, quem está indo é em faixas pares. E 2 americanos levavam um avião pequeno, um LED, para os Estados Unidos, e eles estavam voando fora da faixa de voo. Quando eles perceberam, eles tentaram abaixar para a faixa de voo, passou. A parte do avião deles passou na asa do avião da Gol, com mais 300 passageiros. Aquele avião caiu imediatamente, aquele povo todo gritando e tal, e os primeiros militares chegaram lá, havia muito sangue, muitos animais que comeram vários corpos, né? Muitas pessoas estavam voltando, né? Trazendo muitas coisas para a família. Acidentes trágicos, né? E Jesus disse que não, que o pior acidente não é a maneira como os homens morrem. O pior acidente é o destino que o homem tomará depois da sua morte. Jesus veio para que todo homem seja salvo. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido em Lucas 19, versículo 10, depois que ele evangeliza lá na casa de Zaqueu. Ele veio buscar e salvar. Os homens estão preocupados só com a vida no presente. Existe uma eternidade, existe uma alma imortal. Olha, não precisa ser membro da Academia Brasileira de Letras para ser imortal, não. Depois que o homem passa a existir, não morrerá nunca. Haverá sim um desmembramento do corpo com a alma, com o espírito, e o corpo volta à terra, né? E aonde vai passar a sua alma a eternidade? Depois é lógico, vai haver uma ressurreição, depois nós vamos ter um corpo glorificado, e alguns vão passar com Deus, vão ficar com Deus, e os outros vão ter uma eternidade no inferno. Jesus um dia falou uma outra coisa muito interessante, falou: olha, vocês têm muito medo dos ladrões, dos que assaltam. Isso é provado que nós temos. Olha, a maioria das casas que nós passamos tem grades, grade na janela, grade no portão, muros altos. Algumas pessoas antigamente colocavam vidros, hoje colocam cercas mais sofisticadas. Os condomínios, por que a gente se protege tanto? Porque nós temos medo dos ladrões. Nós temos medo dos assaltantes, né? Nós devemos evitar de sair de madrugada sem motivo, sair muito tarde sem motivo, andar por ruas ermas. E Jesus falou: vocês têm medo dos assassinos, dos homicidas, dos ladrões, dos assaltantes. Vocês deveriam temer aquele que pode matar o corpo e mandar a alma de vocês para o inferno. Ele estava dizendo: vocês deviam temer a mim. Vocês deveriam ter medo de mim. E de mim vocês não têm medo.
O homem não tem medo de Deus, não tem medo de Jesus. Sabe por que não tem medo? Porque não o aceita, não o recebem, não querem seu conselho, não querem a sua orientação, não querem segui-lo, não querem fazer renúncias, não querem ter uma vida de paz, uma vida equilibrada, de não prejudicar o próximo, mas de ser generoso com todas as circunstâncias, né? A generosidade, ela tem que estar em todos os níveis da nossa vida. Os batistas chamam isso de mordomia. A mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo, a mordomia da saúde, a mordomia de todas as formas. Olha, o Brasil é muito impressionante. O brasileiro, tudo que ele pode ganhar, ele quer ganhar. Tudo bem que o ser humano pensa assim, né? Eu conheço uma pessoa que ele diz que a pessoa deve pensar 3 coisas. Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, mas dê tudo que puder. Tem gente que ganha tudo que puder, economiza, mas não dá nada para ninguém. Nos Estados Unidos, as pessoas que formam numa faculdade, depois que eles se tornam grandes empresários, eles vão lá e ajudam financeiramente a instituição que os ajudou a ter uma formação cultural. No Brasil, não. A pessoa só vai para a faculdade, só quer ter bolsa, só quer ter o estudo, e quando ela progride, quando ela está bem, ela não quer dar nada para ninguém, né? Generosidade em todos os sentidos. Então Jesus falou, poxa, vocês temem aqueles que matam, mas não temem aquele que pode mandar a alma de vocês para o inferno. Ele pode fazer isso. Ele falou para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmã Elzi, Jesus abençoe a senhora aí, viu? Um beijo no coração da irmã Elzi. Um beijo no coração daqueles que nos veem, nos ouvem no decorrer da noite, da semana, a irmã Yolanda, a irmã Juliana, Senhor, a irmã Marilda, o Anderson, a Natália, Senhor meu Deus, os pastores amigos, pastor Zé Fernandes, os pastores de um modo geral, Gedaías, Senhor dê saúde, pastor Gedaías, abençoa o pastor André, o pastor Edson Apolinário, Senhor abençoa o pastor Nicodemo, abençoa o pastor Elândia lá de Lavras, que Deus abençoe a cada colega, né? Abençoe a cada colega. Eu quero agradecer aqueles que estão me acompanhando nas redes, né? No YouTube, no Facebook. Eu gostaria de pedir para você, né? Se inscreva no meu canal, né? Eu gostaria que mais pessoas pudessem desfrutar dessa mensagem que Deus coloca no meu coração. Nós estamos chegando ao final, né? Olha, Jesus disse que o pior acidente não é a maneira como o homem morre, da maneira como o homem morre. Se ele morre de Covid, se ele morre de câncer, se ele morre de infarto, se ele morre de acidente de carro, se ele morre afogado, se ele morre de choque, não importa a maneira que ele morre. É lógico que todos nós ficaríamos sentidos com a morte de qualquer pessoa. Mas é para onde ele vai, que é muito triste, tá? Então é para o lugar que ele vai, o destino da alma dele, que é muito importante, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado por esse final de domingo, Senhor. Obrigado por aqueles que nos veem, que nos ouvem. Senhor, coloca a tua mão de poder, que a pessoa tenha Jesus na sua frente, que a pessoa tenha Jesus na sua retaguarda e que Jesus coloque as suas mãos sobre a nossa cabeça. Senhor, abençoe aqueles que nos acompanham, aqueles que oram por nós, aqueles que oram por este ministério, do pastor Antônio Carlos e da pastora Miriam, Senhor. Senhor, obrigado por aqueles que nos ofertam, por aqueles que dizimam, por aqueles que contribuem, Senhor, de todas as formas, ouvindo, orando, pensando nas coisas que nós pregamos aqui, que estão na Bíblia Sagrada, que é a nossa base. Nós amamos Jesus, nós amamos a sua palavra, nós amamos a obra de Deus, nós amamos as pessoas. Senhor, obrigado porque nós somos entregadores do recado de Deus, nós somos mensageiros, nós podemos dizer como João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos. Meu querido irmão, um beijo no coração, onde quer que você esteja, uma boa noite, um bom final de domingo, uma semana de milagre, uma semana de vitória. Compartilhe o teu milagre conosco, tá? Jesus te abençoa. Tchau, tchau.